E aí, pessoal, bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Bora dar uma recapitulada, certo? Da aula de hoje é a aula 5, a gente vai falar sobre vetores. Vocês lembram que a aula passada foi sobre laços, não foi? Aí, vocês sabem por que o laço funciona, né? Para que ele existiu. Para a gente evitar fazer repetições desnecessárias no nosso código, certo? Por exemplo, que nem na aula passada o instrutor Vinícius colocou printf ou scanf. Se você precisasse fazer aquilo várias vezes, era o que só era botar dentro de um laço e ele ia só precisar fazer uma vez, tá certo? Então, imagina que tu precisa de uma variável. Tu tem uma variável. Aí eu quero armazenar a tua idade na variável. Tu concorda comigo que tu vai precisar de uma variável só, certo? Sendo que eu preciso armazenar a dele também. Aí eu vou ter duas variáveis, tá certo? Agora imagine que eu tenho uma faculdade e eu tenho que armazenar a idade de todo mundo. Vocês não concordam que eu ia ter muitas variáveis com muitos nomes que poderiam me atrapalhar? Então, é para isso que servem os vetores da aula de hoje. A gente vai criar uma variável do tipo complexa, que dentro dela vai ter várias variáveis de um tipo só. E é isso que a gente quer. A gente quer uma variável complexa que tem que é fácil de acessar e que a gente vai acessar elas por dentro. Isso que é um vetor, tá certo? Funciona. Vou aqui. Vetores, que nem eu falei, é um tipo de variável complexa que a gente vai armazenar várias variáveis dentro dela, que aqui está a explicação. São conjuntos de elementos consecutivos do mesmo tipo, tá certo? Por exemplo, se eu quiser armazenar outros tipos de informações, não é o vetor que você vai usar, tá certo? Você vai ver mais tarde qual é o tipo de variável com datas diferentes, depois, com tipos de dados diferentes. O vetor é todos do mesmo tipo, que podem ser acessados individualmente, ou seja, eu não preciso, só porque tu tá no meio, eu não preciso passar por todos. Eu posso acessar tudo diretamente, eu posso acessar a tua idade diretamente, entendeu? Esse negócio que ajuda a gente a acessar diretamente é chamado de índice. Cada vetor ele tem um índice, que esse índice ele vai ajudar a gente a achar o valor que a gente quer, tá certo? No meio das nossas variáveis. Vamos lá. Tá. E como é que ele funciona aqui na linguagem C, tá certo? Por exemplo, aqui é para explicar para vocês que um vetor de tamanho 5, tá certo? Ele tem índices que vai de 0 até 4. O que eu estou dizendo com isso? Deixa eu pegar o piloto aqui. O que eu estou dizendo? Se eu declarar um vetor, eu estou dizendo que o vetor ele tem 3 espaços. O vetor ele tem 3 espaços, tá certo? Quais são os espaços que eu vou ter? Quais são os valores que eu posso acessar? Eu posso acessar o 0, o 1 e o 2. Tá certo? Você tem que lembrar que ele começa do 0. O primeiro índice dele é o 0. Tá certo? Isso vocês vão ver melhor quando a gente estiver na parte prática. Tá certo? Alguma dúvida aqui do índice, do tamanho do vetor? Tranquilo, né? Por enquanto? E como ele se comporta na memória? Bom, vocês sabem que as variáveis, algumas delas, elas têm um valor específico, certo? De quanto elas têm na nossa memória. E como é que funciona o vetor? Quanto ele tem na nossa memória? Ele é a multiplicação da quantidade de índices, ou seja, do tamanho dele, vezes o tamanho da variável. Por exemplo, um char, vocês lembram que é um byte, certo? Se eu tivesse um vetor de tamanho 5, do tipo char, então eu teria 5 bytes. Certo? Tranquilidade? Tranquilidade. Aqui a gente tem os tipos de vetores. Por exemplo, aqui eu vou ter um vetor do tipo inteiro, tá certo? Ou seja, eu vou ter 10 espaços no meu vetor do tipo inteiro, ou seja, eu vou ter 10 variáveis do tipo inteiro, tá certo? A mesma coisa do tipo float. Vou ter 10 variáveis do tipo float, tá certo? Aqui também, eu vou ter um double do tipo, eu vou ter um vetor, né, que são 10 do tipo, 10 variáveis do tipo double. E aqui eu vou ter um char, que mais dá, né? Um char que vai ter 10 espaços. Tá certo? Vamos lá, seguindo. E como é que funciona no código da gente, né? Como eu falei para vocês, o primeiro elemento tem um índice 0, tá certo? Então, se ele tem três espaços, então o primeiro índice vai ser o 0, tá certo? Sempre começa pelo índice 0. Aí, os vetores, quando criados, eles contêm cada um de seus índices valores aleatórios. O que é isso? Que nem a gente falou para vocês na primeira aula, quando você não inicializa uma variável, ela vai ter um valor aleatório. Ela pode ter um valor aleatório, tá certo? Não necessariamente ela vai ter 0.
Então, no vetor é a mesma coisa. Se eu tento usar um vetor que eu não declarei, que eu não inicializei, então ele pode ter um valor aleatório, que ele pode não ser interessante para o meu código, tá certo? Então, vocês têm que estar atentos a isso. Aí, se o vetor declarado... Se o vetor for declarado com n elementos, forem colocados apenas k na carga inicial do vetor, então os primeiros k são iniciados com os respectivos valores de instância A. O que ele está dizendo? Eu vou explicar melhor para vocês no próximo slide. O que ele estava dizendo nesse último é que, se vocês têm o vetor de espaço 10 aqui tem 3, quer dizer que os próximos outros, ou seja, aqui tem 3, está faltando 7, né? Os outros 7 eles vão ser inicializados com 0. Tá certo? Aí, aqui é como a gente declara o vetor na linguagem C, tá certo? Como é que é? Esse int vetor é aqui, a gente está declarando ele sem atribuir nenhum valor. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês. Desse jeito aqui, vocês podem atribuir valor lixo sem querer. Um negócio que pode não ser interessante para vocês. Aqui no terceiro, no segundo aqui, vai ter um vetor de tamanho 3. E aqui eu estou atribuindo exatamente o valor. Ou seja, o meu vetor no espaço 0, ele tem que valor aqui? Ele tem 5. Aí o meu vetor no espaço 1, qual é o valor dele? 10. E o meu vetor no espaço 2, ele vai ter 15. É isso que esse código ele tá, é isso que essa linha, essa declaração ela tá me falando, tá certo? Aí aqui eu explico para o meu programa o tamanho dele, mas eu coloco aqui no meu inicializando 3, ele vai entender que isso aqui é um 3, tá? Ele vai adequar o tamanho do meu vetor ao tamanho das quantidades que eu coloquei. Tá certo? Vocês estão com alguma dúvida? Aí, aqui que eu expliquei para vocês. Se eu declarar 3 e o meu espaço for maior, os outros são 0. E aqui, eu coloquei aqui o espaço meio do meu vetor e todos são 0, né? Porque o primeiro é 0 e os outros que eu não declarei também vão ser 0. Então, todos aqui são 0. E aqui é só para eu explicar para vocês que eu posso pedir para uma variável ser o tamanho do vetor também. Eu posso pedir para o meu programa digite o tamanho do seu vetor. E eu posso também adequar o meu vetor ao que o usuário quer, por exemplo, desse jeito. Vocês entenderam? Tá tranquilo? Agora, bora um pouquinho para a parte prática. Aí, faça um código utilizando vetores que peça para inserir a nota de 5 alunos e printe na tela a nota desses 5 alunos. Como a gente vai fazer isso? Eu vou fazer esse código junto com vocês, tá certo? Vai ficar mais fácil. Eu vou entrar aqui no meu Draco. Dá para ver ou tá muito pequeno? Eita. Tudo bem aqui com ele? Melhorou? Dá para ver? Dá para ver que tem atrás, não? E agora? Dá para ver? Eita, deixa eu desligar a luz. Se melhora aí. Melhorou? Boa. Então, bora lá. Eu vou logar aqui. Eu vou criar um programa com vocês. Eu vou chamar... Ou não dá para ver, né? Eu vou criar um programa com vocês. Ele vai ser vetor.c. Tá certo? Aí vocês lembram como é que começa o código, né? A gente vai dar um include, tá certo? Aí a gente vai incluir a nossa biblioteca padrão, tá certo? H, certo? Aí o que está faltando aqui? O meu main, certo? Aí eu vou abrir e fechar e eu vou dar um return, certo? O return 0. Certo? Tranquilo? Aí como é que eu declaro um vetor? Vocês lembram? O tipo que eu quero das minhas variáveis
Eu vou colocar o nome de vetor. Eu vou colocar, na real, notas, o nome notas. Porque, se vocês lembram do exercício, é para a gente pegar 5 notas, printar e depois atribuir, certo? Aí, notas. Aí aqui eu vou dizer o tamanho dele, entre colchetes, o tamanho do meu vetor. Então vai ser 5, certo? Alguma dúvida até agora? E aqui entre chaves, para eu poder especificar qual é o valor que eu quero para eles. Tá certo? Eu vou colocar, como eu quero que inicializar o meu, mas eu não quero valor lixo, eu vou colocar 0, tá certo? Vocês têm alguma dúvida de alguma coisa dessa linha, desse código? Vocês estão entendendo para que tudo significa, né? Então, eu estou evitando que o meu programa tenha valor lixo. Por exemplo, porque valor lixo, o que é valor lixo? É, as variáveis, elas usam partes do programa que elas usam memória, tá certo? E se tu atribuir um valor, elas vão pegar essa memória de outro lugar que às vezes pode não ser interessante para tu. Aí, para tu evitar um valor aleatório no teu código, tu inicializa ela, tá certo? Aí, aqui eu estou dizendo que todos os meus cinco espaços vão ter 0, tá certo? Tranquilidade? Aí, como é que eu vou fazer agora para poder pegar essas 5 notas? A gente tem, eu vou ensinar primeiro do jeito para vocês verem como é que funciona o índice, tá certo? Eu vou fazer isso, eu vou pegar a notas, e vou pegar minha nota no espaço 0 e vou atribuir o valor 10. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando. Vocês concordam comigo que eu criei aqui nessa linha de código aqui. Eu criei aqui nessa linha de código 5 variáveis, certo? Então, eu tenho o nota 0, o nota 0, até o nota 4, certo? Vocês entendem isso, né? 2, e aqui eu vou ter 3. Ou seja, eu estou criando um vetor de espaços que tem 5 variáveis e do tipo inteiro. E eu tenho nota 0, eu tenho nota 1, eu tenho nota 3, nota 3 e nota 4. Nossa, não faço nem ideia. E aí, conseguiu? É. Aí pronto. Aí o que é que eu estou fazendo nessa linha? Eu estou dizendo que a minha nota no índice 0, minha nota no índice 0, ou seja, essa variável daqui, ela está recebendo 10. Tá certo? Alguma dúvida? Tranquilinho, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou atribuir o resto das notas desse jeito. Notas 1, vou colocar, sei lá, 0, 0, então, sei lá, notas 2. Eu vou botar o quê? Vou botar 5, sei lá. Eu vou botar notas 3, sei lá, 4. Vou botar notas 4 igual a 7. Aí tá, eu atribuí para todas essas minhas variáveis que eu criei ali aqui em cima, eu atribuí para cada elas um valor. E como é que eu posso printar? Vocês sabem que a gente pode printar da maneira fácil também. A gente pode, por exemplo, a gente pode dar um printf aqui e a gente vai fazer daquele jeito lá. A gente vai dizer, sei lá, o valor da nota 1, da primeira nota, eu vou colocar aqui, um porcentagem D, né? Vocês lembram disso? E aqui eu vou botar notas, né? E aqui, sei lá, 0. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu só estou printando essa primeira nota, certo? Eu posso fazer isso. Mas e se eu quiser só ter uma linha de código para printar elas? Como é que eu posso fazer também? O que é que eu posso fazer também? Você pode vir aqui, você pode colocar tudo no laço. Você pode botar tudo no for. Eu vou criar uma variável chamada int i, recebendo 0, né? E i, ele vai até ser menor que 5, certo?
E vai de 1 e 1. Todo mundo lembra o que é isso aqui? Peraí. Todo mundo lembra o que é isso aqui que eu estou fazendo, né? Isso aqui. Todo mundo sabe, né? O que é um laço, o que é um for, certo? Então eu vou seguir. Eu estou dando um for. Aí aqui desse for, o que é que eu posso fazer? Eu posso pedir para ele printar, printf. Aí eu venho aqui. O valor da nota é. Ó, aí aqui, o que é que eu posso fazer? O valor da nota, aí eu venho aqui e coloco em porcentagem. E. E aqui eu vou botar um porcentagem de que vai ser. Aí aqui vai ser I. E aqui vai ser notas I. Tá. O que é que eu fiz agora? O que é que eu fiz nessa linha? Eu estou passando nesse laço, tá certo? Aí, aqui eu estou dizendo o valor da nota e o que eu estou printando? Eu estou printando exatamente esse I, tá certo? Eu estou printando aqui nesse colchete, eu estou printando esse I daqui, tá certo? Aí, e aqui, o valor da nota, vocês concordam que ele vai fazer? O valor da nota 0, o valor da nota 1, o valor da nota. Ele vai fazer isso. E agora, o que é que ele vai fazer? Ele vai vir notas, ele vai vir aqui em notas, e ele vai pintar. Ou seja, ele vai pintar tanto a nota 0, quanto a nota 1, quanto a nota 2, quanto a nota 3, quanto a nota 4. Tá certo? Vocês entenderam essa linha de código? Então, bora lá. Bora dar uma compilada aqui no nosso código. Eu vou dar uma comentada nessa linha aqui. Bora lá, dar um make. Qual foi? É vetor 1, né? Make vetor 1 ponto x. Aí vai dar ponto barra vetor 1. Eita, poxa, esqueci de pular. É. Não. Ó, e aqui no código, tá muito embaixo. Tipo, ó, e aqui no código para vocês o que eu expliquei que ia fazer. O valor da nota 1, 0, o valor da nota 1, o valor da nota 2. Tudo tranquilo, né? E se eu perguntasse para vocês, se eu tentasse, no meu laço, vocês viram que eu fui até 5, porque era o tamanho do vetor, e se no meu laço eu colocasse um resultado maior? O que, é que vocês acham que ia acontecer? Que valores que ele ia printar aqui? Ia dar erro, ia quebrar o código? Zero? Entendi. Tu falou o quê? Zero também? E tu, o que é que tu acha que vai acontecer? Se eu tentar fazer mais do que o tamanho do vetor? Não parece, né? Vai Tu acha que quebra o código? Ele vai simplesmente sair. Tá. Ou isso não só mostra o valor no máximo que ele tem. Só vai mostrar. Então, ele não vai quebrar o código, tá? Ele tem duas possibilidades. Aqui, eu acho que como a gente está no ambiente controlado, no servidor, ele vai aparecer zero. Mas o que era para ele aparecer? Era para aparecer os tais dos valores de lixo. Tá certo? Por exemplo, se eu disse no meu programa que eu peguei um vetor no meu programa, eu falei que eu quero usar isso de vetor, ou seja, eu quero usar 5 variáveis, né? E eu estou usando 6. Esse aqui, ele não está entendendo que eu atribuí um valor para ele. Ou seja, ele está pegando um valor aleatório. Tá certo? Então, o que pode acontecer também é ele dar valores lixo. Eu vou até testar com vocês. Eu acho que vai aparecer zero, tá? Mas eu vou botar, sei lá, 10. Oi. Oi, vocês viram o que aconteceu? Ah, dá pra ver? Dá pra ver quem tá aí atrás? Bom dia. Ó, dá pra ver o que tá aí? Deixa eu... Né? Foi? Dá pra ver? Ó, o que é que apareceu aqui? Tá vendo que vocês estão vendo que do nada
apareceu 32.764. Então, o que é isso? Esses são os tais de valores lixo, que a gente não, em nenhum momento a gente atribuiu valores para ele, e do nada ele apareceu aqui no nosso código, tá certo? Então, é isso, vocês têm que ter cuidado com esses valores. E um 7 aqui do nada, né, aleatório. Hã? É. Tá certo? Aí, vamos continuar. Alguma dúvida sobre vetor? Vocês não, alguma coisa? Tá dúvida sobre vocês não estão entendendo como é que usa, alguma coisa assim? Tá tranquilo? Ah, na parte do código? Opa, eu tô no ponto C. Alguma dúvida sobre isso aqui também? O que é que eu fiz aqui? Até o barra N, se vocês não entenderam, vocês podem falar. Tá tranquilo. Aí explicar o laço. O que eu tô fazendo aqui? Hã? A partir do for. Tá, aqui vocês entenderam, né? Da parte do vetor, tudo certo. Então, o que é que eu fiz aqui? No meu for, eu tenho. Vocês sabem os parâmetros do for, certo? O primeiro parâmetro do for é a variável que eu vou utilizar nele, tá certo? Então, a variável que eu estou utilizando é o valor i que inicia em zero, certo? Aí, o outro argumento do for é até onde ele vai, até o meu limite do meu for. Aqui, como eu falei, ele vai até isso aqui ser mentira, até i não ser menor que 10, tá certo? Então, toda vez que ele vai rodar o meu laço, ele vai fazer isso. Ele vai de int i, ele é zero, ele é maior que 10, ele é menor que 10? Sim. Então ele vai rodar isso aqui, tá certo? Aí depois ele atribui. E o próximo parâmetro dele é a atribuição. O que é esse mais mais? I mais mais é a mesma coisa que eu estou falando que o meu programa ele está recebendo I mais. Aí que não foi o I, né? I mais um. I igual a I. I mais mais é a mesma coisa disso. Ou seja, eu estou dizendo que o meu I ele está recebendo o valor dele mesmo mais um, a princípio de 1, tá certo? Então, o parâmetro do for é sempre esse. É sempre esses três parâmetros, certo? A minha variável que eu estou utilizando, até onde ele vai e o incremento dele. Que no caso aqui está sendo de 1 em 1, tá certo? De 1 em 1. Aí, como eu estou falando, aqui ele vai começar em 0. 0 é menor que 10? Sim. Então ele vai rodar esse código. Aí depois, quando ele chegar aqui embaixo, ele vai acrescentar mais um e vai rodar de novo. Aí agora o valor dele vai ser o quê? Vai ser 1. 1 é menor que 10? Sim. Então ele vai rodar o código de novo. Então, até 10, aí ele vai chegar no 10. 10 é menor que 10? Não. Então ele vai parar. Tá certo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Aí aqui, nesse print, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pedindo o valor da nota I. Esse porcentagem I é como se eu estivesse reservando um inteiro para essa posição, tá certo? Eu estou dizendo que aqui tem um inteiro. Aí depois da vírgula, eu estou dizendo que inteiro é aqui. Então eu estou dizendo que o I que está aqui, que está rodando, que está crescendo de 1 em 1, ele está entrando aqui. Tá certo? E o próximo que eu estou dizendo é que valor é esse, que inteiro é esse, que é o valor das notas. É justamente o notas no espaço I. Tá certo? Vocês entenderam tudo mesmo? Tá tudo tranquilo? Até aí tá tranquilo, né? Pronto. Deixa eu apagar essa aqui. Beleza. Aqui ele vai explicar para vocês como é que vai fazer o código, mas nesse código aqui, né, que foi parecido com o que eu fiz com vocês, ele está atribuindo logo de cara aqui, que eu poderia ter feito isso também, ele já está atribuindo os valores logo de cara, e aqui ele está printando esses valores, tá certo? Notas 0, notas 1, notas 2. Tranquilo? Isso é o que eu fiz para vocês. E eu tenho um desafio para vocês, já que vocês entenderam aí, eu quero que vocês escrevam e printem o de vocês. Vocês entenderam que aqui são várias variáveis, certo? O vetor são várias variáveis. Vocês aprenderam até agora o que é um char. Não foi? O que é um char? Um char é um caractere só. Então, do meu nome,
Felipe, né? Felipe, eu tenho um chá. Então, só que vocês vão pensar que o primeiro argumento da chá vocês não usam. É um valor que ele reserva para ele, tá certo? Então, isso aqui são várias chás. Vocês não concordam? São vários caracteres. Então, o que é que vocês vão fazer? Um vetor de caractere na linguagem C é uma string. Então, é uma palavra. O que é uma string? É uma palavra. Então, vocês vão tentar fazer isso aqui usando o nome de vocês. Tá certo? Alguma dúvida? Ah, é para fazer atividade. Eu quero que vocês escrevam e printem o nome de vocês utilizando vetores. Porque, e nem a gente explicou nas outras aulas, vocês sabem que caractere é uma palavra só. Tá certo? Então, o que é um vetor de caractere? É uma palavra. Eu quero que vocês utilizem isso, eu quero que vocês façam isso utilizando um caractere. Tá certo? Utilizando o vetor. Tranquilo? Tranquilo? E aí, pessoal, bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Bora dar uma recapitulada, certo? Da aula de hoje é a aula 5, a gente vai falar sobre vetores. Vocês lembram que a aula passada foi sobre laços, não foi? Aí, vocês sabem por que o laço funciona, né? Por que ele existiu. Para a gente evitar fazer repetições desnecessárias no nosso código, certo? Por exemplo, que nem na aula passada o instrutor Vinícius colocou printf ou scanf. Se você precisasse fazer aquilo várias vezes, era o que só era botar dentro do laço e ele ia só precisar fazer uma vez, tá certo? Então, imagina que tu precisa de uma variável. Tu tem uma variável. Aí eu quero armazenar a tua idade na variável. Concorda comigo que tu vai precisar de uma variável só, certo? Sendo que eu preciso armazenar a dele também. Aí eu vou ter duas variáveis, tá certo? Agora imagine que eu tenho uma faculdade e eu tenho que armazenar a idade de todo mundo. Vocês não concordam que eu ia ter muitas variáveis com muitos nomes que poderiam me atrapalhar? Então, é para isso que servem os vetores da aula de hoje. A gente vai criar uma variável do tipo complexa, que dentro dela vai ter várias variáveis de um tipo só. E é isso que a gente quer. A gente quer uma variável complexa que tem que é fácil de acessar e que a gente vai acessar elas por dentro. Isso que é um vetor, tá certo? Funciona. Eita, aqui. Ó, vetores, que nem eu falei, é um tipo de variável complexa que a gente vai armazenar várias variáveis dentro dela, que aqui está a explicação. São conjuntos de elementos consecutivos do mesmo tipo. Tá certo? Por exemplo, se eu quiser armazenar outros tipos de informações, não é o vetor que você vai usar. Tá certo? Você vai ver mais tarde qual é o tipo de variável com datas diferentes, depois, com tipos de dados diferentes. O vetor é todos do mesmo tipo, que podem ser acessados individualmente. Ou seja, eu não preciso, só porque tu tá no meio, eu não preciso passar por todos. Eu posso acessar tudo diretamente, eu posso acessar a tua idade diretamente, entendeu? Esse negócio que ajuda a gente a acessar diretamente é chamado de índice. Cada vetor ele tem um índice, que esse índice ele vai ajudar a gente a achar o valor que a gente quer, tá certo? No meio das nossas variáveis. Vamos lá. Tá. E como é que ele funciona aqui na linguagem C, tá certo? Por exemplo, aqui é para explicar para vocês que um vetor de tamanho 5, tá certo? Ele tem índices que vai de 0 até 4. O que eu estou dizendo com isso? Deixa eu pegar o piloto aqui. O que eu estou dizendo? Se eu declarar um vetor, eu estou dizendo que o vetor ele tem 3 espaços. O vetor ele tem 3 espaços, tá certo? Quais são os espaços que eu vou ter? Quais são os valores que eu posso acessar? Eu posso acessar o 0, o 1 e o 2. Tá certo? Você tem que lembrar que ele começa do 0. O primeiro índice dele é o 0. Tá certo? Isso vocês vão ver melhor quando a gente estiver na parte prática. Tá certo? Alguma dúvida aqui do índice, do tamanho do vetor? Tranquilo, né? Por enquanto? Ó. E como ele se comporta na memória? Bom, vocês sabem que as variáveis, algumas delas, elas têm um valor específico, certo? De quanto elas têm na nossa memória. Então, como é que funciona o vetor? Quanto ele tem na nossa memória? Ele é sempre a multiplicação da quantidade de índices, ou seja, do tamanho dele, vezes o tamanho da variável. Por exemplo, um char, vocês lembram que é 1 byte, certo? Se eu tivesse um vetor de tamanho 5, do tipo char, então eu teria 5 bytes. Certo? Tranquilidade? Tranquilidade. Aqui a gente tem os tipos de vetores. Por exemplo, aqui
eu vou ter um vetor do tipo inteiro, tá certo? Ou seja, eu vou ter 10 espaços no meu vetor do tipo inteiro, ou seja, eu vou ter 10 variáveis do tipo inteiro, tá certo? A mesma coisa do tipo float. Vou ter 10 variáveis do tipo float, tá certo? Aqui também, eu vou ter um double do tipo, eu vou ter um vetor, né, que são 10 do tipo, 10 variáveis do tipo double. E aqui eu vou ter um achar, que vai dar, né? Um achar que vai ter 10 espaços, tá certo? Vamos lá, seguindo. E como é que funciona no código da gente, né? Como eu falei para vocês, o primeiro elemento tem um índice zero, tá certo? Então, se ele tem três espaços, então o primeiro índice vai ser o zero, tá certo? Sempre começa pelo índice zero. Aí, os vetores, quando criados, eles contêm cada um de seus índices valores aleatórios. O que é isso? Que nem a gente falou para vocês na primeira aula, quando você não inicializa uma variável, ela vai ter um valor aleatório. Ela pode ter um valor aleatório, tá certo? E não necessariamente ela vai ter zero. Então, no vetor é a mesma coisa. Se eu tento usar um vetor que eu não declarei, que eu não inicializei, então ele pode ter um valor aleatório, que ele pode não ser interessante para o meu código, tá certo? Então, vocês têm que estar atentos a isso. Aí, se o vetor declarado... Se o vetor for declarado com N elementos, forem colocados apenas K na carga inicial do vetor, então os primeiros K são iniciados com os respectivos valores de uma instância A. O que ele está dizendo? Eu vou explicar melhor para vocês no próximo slide. O que ele estava dizendo nesse último é aqui. Se vocês têm o vetor de espaço 10, aqui tem 3, quer dizer que os próximos outros, ou seja, aqui tem 3, está faltando 7, né? Os outros 7 eles vão ser inicializados com 0. Tá certo? Aí, aqui é como a gente declara o vetor na linguagem C, tá certo? Como é que é? Esse int vetor é aqui, a gente está declarando ele sem atribuir nenhum valor. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês. Desse jeito aqui, vocês podem atribuir valor lixo sem querer. Um negócio que pode não ser interessante para vocês. Aqui no terceiro, no segundo aqui, vai ter um vetor de tamanho 3. E aqui eu estou atribuindo exatamente o valor. Ou seja, o meu vetor no espaço 0, ele tem que valor aqui? Ele tem 5. Aí o meu vetor no espaço 1, qual é o valor dele? 10. E o meu vetor no espaço 2, ele vai ter 15. É isso que esse código ele tá, é isso que essa linha, essa declaração ela tá me falando, tá certo? Aí aqui eu explico para o meu programa o tamanho dele, mas eu coloco aqui no meu inicializando 3, ele vai entender que isso aqui é um 3, tá? Ele vai adequar o tamanho do meu vetor ao tamanho das quantidades que eu coloquei. Tá certo? Vocês estão com alguma dúvida? Aí, aqui que eu expliquei para vocês. Se eu declarar 3 e o meu espaço for maior, os outros são 0. E aqui, eu coloquei aqui o espaço 1000 do meu vetor e todos são 0, né? Porque o primeiro é 0 e os outros que eu não declarei também vão ser 0. Então, todos aqui são 0. E aqui é só para eu explicar para vocês que eu posso pedir para uma variável ser o tamanho do vetor também. Eu posso pedir para o meu programa digite o valor, digite o tamanho do seu vetor. E eu posso também adequar o meu vetor ao que o usuário quer, por exemplo, desse jeito. Vocês entenderam? Tá tranquilo? Agora, bora um pouquinho para a parte prática. Aí, faça um código utilizando vetores que peça para inserir a nota de 5 alunos e printe na tela a nota desses 5 alunos. Então, como a gente vai fazer isso? Eu vou fazer esse código junto com vocês, tá certo? Vai ficar mais fácil. Eu vou entrar aqui no meu Draco. Dá pra ver ou tá muito pequeno? Eita. Tudo bem aqui com ele? Melhorou? Dá pra ver? Dá pra ver quem tem atrás, não? E agora? Dá pra ver? Eita, deixa eu desligar a luz. Se melhora aí. Melhorou?
Boa. Então, bora lá. Eu vou colocar aqui. Eu vou criar um programa com vocês. Eu vou chamar. Ou não dá para ver, né? Eu vou criar um programa com vocês. Ele vai ser vetor.c. Tá certo? Aí vocês lembram como é que começa um código, né? A gente vai dar um include, tá certo? Aí a gente vai incluir a nossa biblioteca padrão, tá certo? Apagar, certo? Aí o que está faltando aqui? O meu main, certo? Aí eu vou abrir e fechar e eu vou dar um return, certo? Um return 0. Certo? Tranquilo? Aí como é que eu declaro um vetor? Vocês lembram? O tipo que eu quero das minhas variáveis, eu vou colocar o nome de vetor. Eu vou colocar na real notas, o nome notas. Porque, se vocês lembram do exercício, é para a gente pegar 5 notas, printar e depois atribuir, certo? Aí notas. Aí aqui eu vou dizer o tamanho dele, entre colchetes, o tamanho do meu vetor. Então vai ser 5, certo? Alguma dúvida até agora? E aqui entre chaves, para eu poder especificar qual é o valor que eu quero para eles. Tá certo? Eu vou colocar, como eu quero que inicializar o meu, mas eu não quero valor lixo, eu vou colocar 0. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida de alguma coisa dessa linha, desse código? Vocês estão entendendo para que tudo significa, né? Então, eu estou evitando que o meu programa tenha valor lixo. Por exemplo, porque valor lixo, o que é valor lixo? A maioria das variáveis, elas usam partes do programa que elas usam memória, tá certo? E se tu atribuir um valor, elas vão pegar essa memória de outro lugar que às vezes pode não ser interessante para tu. Aí, para tu evitar um valor aleatório no teu código, tu inicializa ela, tá certo? Aí, aqui eu estou dizendo que todos os meus cinco espaços vão ter 0, tá certo? Tranquilidade? Aí, como é que eu vou fazer agora para poder pegar essas 5 notas? Eu vou ensinar primeiro do jeito para vocês verem como é que funciona o índice, tá certo? Eu vou fazer isso, eu vou pegar a notas, e vou pegar minha nota no espaço 0 e vou atribuir o valor 10. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando. Vocês concordam comigo que eu criei aqui nessa linha de código aqui. Eu criei aqui nessa linha de código 5 variáveis, certo? Então, eu tenho o nota 0, o nota 0, até o nota 4, certo? Vocês entendem isso, né? 2, e aqui eu vou ter 3. Ou seja, eu estou criando um vetor de espaços que tem 5 variáveis e do tipo inteiro. E eu tenho nota 0, eu tenho nota 1, eu tenho nota 3, nota 3 e nota 4. Nossa, não faço nem ideia. E aí, conseguiu? D-A-J-I-L. Aí pronto. Aí o que é que eu estou fazendo nessa linha? Eu estou dizendo que a minha nota no índice 0, ou seja, essa variável daqui, ela está recebendo 10. Tá certo? Alguma dúvida? Tranquilinho, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou atribuir o resto das notas desse jeito. Notas 1, vou colocar, sei lá, 0, 0, então, sei lá, notas 2. Eu vou botar o quê? Vou botar 5, sei lá. Eu vou botar notas 3, sei lá, 4. Vou botar notas 4 igual a 7. Aí tá. Eu atribuí para todas essas minhas variáveis que eu criei ali aqui em cima, eu atribuí para cada elas um valor. E como é que eu posso printar?
Vocês sabem que a gente pode printar da maneira fácil também. A gente pode, por exemplo, a gente pode dar um printf aqui e a gente vai fazer daquele jeito lá. A gente vai dizer, sei lá, o valor da nota 1, da primeira nota, eu vou colocar aqui, um porcentagem D, né? Vocês lembram disso? E aqui eu vou botar notas, né? E aqui, sei lá, 0. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu só estou printando essa primeira nota, certo? Eu posso fazer isso. Mas e se eu quiser só ter uma linha de código para printar elas? Como é que eu posso fazer também? O que é que eu posso fazer também? Você pode vir aqui, você pode colocar tudo no laço. Você pode botar tudo no for. Eu vou criar uma variável chamada int i, recebendo 0, né? E i, ele vai até ser menor que 5, certo? E vai de 1 e 1. Todo mundo lembra o que é isso aqui? Peraí. Todo mundo lembra o que é isso aqui que eu estou fazendo, né? Isso aqui. Todo mundo sabe, né? O que é um laço, o que é um for, certo? Então eu vou seguir. Eu estou dando um for. Aí aqui desse for, o que é que eu posso fazer? Eu posso pedir para ele printar, printf. Aí eu venho aqui. O valor da nota é. Ó, aí aqui, o que é que eu posso fazer? O valor da nota, aí eu venho aqui e coloco um porcentagem i. E aqui eu vou botar um porcentagem d, que vai ser. Aí aqui vai ser i. E aqui vai ser notas i. Tá? O que é que eu fiz agora? O que é que eu fiz nessa linha? Eu estou passando nesse laço, tá certo? Aí, aqui eu estou dizendo o valor da nota e o que eu estou printando? Eu estou printando exatamente esse i, tá certo? Eu estou printando aqui nesse colchete, eu estou printando esse i daqui, tá certo? Aí, e aqui, o valor da nota, vocês concordam que ele vai fazer? O valor da nota 0, o valor da nota 1, o valor da nota... Ele vai fazer isso. E agora, o que é que ele vai fazer? Ele vai vir notas, ele vai vir aqui em notas, e ele vai pintar. Ou seja, ele vai pintar tanto a nota 0, quanto a nota 1, quanto a nota 2, quanto a nota 3, quanto a nota 4. Tá certo? Vocês entenderam essa linha de código? Então, bora lá. Bora dar uma compilada aqui no nosso código. Eu vou dar uma comentada nessa linha aqui. Bora lá, dar um make. Qual foi? É vetor 1, né? Make vetor 1 ponto x. Aí vai dar ponto barra vetor 1. Eita, poxa, esqueci de pular. É. Não. Ó, e aqui no código, tá muito embaixo. Deixa eu... Ó, e aqui no código para vocês o que eu expliquei que ia fazer. O valor da nota 1, 0, o valor da nota 1, o valor da nota 2. Tudo tranquilo, né? E se eu perguntasse para vocês, se eu tentasse, no meu laço, vocês viram que eu fui até 5, porque era o tamanho do vetor, e se no meu laço eu colocasse um resultado maior? O que vocês acham que ia acontecer? Que valores que ele ia printar aqui? Ia dar erro, ia quebrar o código? 0? Ok. Tu falou o quê? 0 também? E tu, o que é que tu acha que vai acontecer? Se eu tentar fazer mais do que o tamanho do vetor? Não parece, né? Vai digitar. Tu acha que quebra o código? Ele vai simplesmente sair. Tá. Ou isso eu não só mostra o valor no máximo que ele tem. Só vai mostrar. Então, ele não vai quebrar o código, tá? Ele tem duas possibilidades. Aqui, eu acho que como a gente está no ambiente controlado, no servidor, ele vai aparecer 0. Mas o que era para ele aparecer? Era para aparecer os tais dos valores de lixo. Tá certo? Por exemplo, se eu disse no meu programa
que eu peguei um vetor no meu programa. Eu falei que eu quero usar isso de vetor, ou seja, eu quero usar 5 variáveis, né? E eu estou usando 6. Esse aqui, ele não está entendendo que eu atribuí um valor para ele. Ou seja, ele está pegando um valor aleatório, tá certo? Então, o que pode acontecer também é ele dar valores lixo. Eu vou até testar com vocês. Eu acho que vai aparecer 0, tá? Mas eu vou botar, sei lá, 10. Oi. Oi, vocês viram o que aconteceu? Ah, dá pra ver? Dá pra ver quem tá aí atrás? Bom dia. Ó, dá pra ver o que tá aí? Deixa eu... Né? Foi? Dá pra ver? Ó, o que é que apareceu aqui? Tá vendo que vocês estão vendo que do nada apareceu 32.764? Então, o que é isso? Esses são os tais de valores lixo que a gente não, em nenhum momento a gente atribuiu valores para ele e do nada ele apareceu aqui no nosso código, tá certo? Então, é isso, vocês têm que ter cuidado com esses valores. E um 7 aqui do nada, né? Aleatório. Hã? É. Tá certo? Aí, vamos continuar. Alguma dúvida sobre vetor? Vocês não, alguma coisa? Tá dúvida sobre vocês não estão entendendo como é que usa, alguma coisa assim? Tá tranquilo? Ah, na parte do código? Opa, um ponto C. Alguma dúvida sobre isso aqui também? O que é que eu fiz aqui? Até o barra N, se vocês não entenderam, vocês podem falar. Tá tranquilo. Então, melhor do laço. Aí explicar o laço. O que, é que eu tô fazendo aqui? Hã? A partir do for. Tá, aqui vocês entenderam, né? Da parte do vetor, tudo certo. Então, o que é que eu fiz aqui? No meu for, eu tenho... Vocês sabem os parâmetros do for, certo? O primeiro parâmetro do for é a variável que eu vou utilizar nele, tá certo? Então, a variável que eu estou utilizando é um valor i que inicia em 0, certo? Aí, o outro argumento do for é até onde ele vai, até o meu limite do meu for. Aqui, como eu falei, ele vai até isso aqui ser mentira, até i não ser menor que 10, tá certo? Então, toda vez que ele vai rodar o meu laço, ele vai fazer isso. Ele vai de int i, ele é 0, ele é maior que 10, ele é menor que 10? Sim. Então ele vai rodar isso aqui, tá certo? Aí depois ele atribui. E o próximo parâmetro dele é a atribuição. O que é esse mais mais? I mais mais é a mesma coisa que eu estou falando que o meu programa ele está recebendo I mais... Aí que não foi o I, né? I mais um. I igual a I. I mais mais é a mesma coisa disso. Ou seja, eu estou dizendo que o meu I ele está recebendo o valor dele mesmo mais um, a princípio de 1, tá certo? Então, o parâmetro do for é sempre esse. É sempre esses três parâmetros, certo? A minha variável que eu estou utilizando, até onde ele vai e o incremento dele. Que no caso aqui está sendo de 1 em 1, tá certo? De 1 em 1. Aí, como eu estou falando, aqui ele vai começar em 0. 0 é menor que 10? Sim. Então ele vai rodar esse código. Aí depois, quando ele chegar aqui embaixo, ele vai acrescentar mais um e vai rodar de novo. Aí agora o valor dele vai ser o quê? Vai ser 1. 1 é menor que 10? Sim. Então ele vai rodar o código de novo. Então, até 10, aí ele vai chegar no 10. 10 é menor que 10? Não. Então ele vai parar. Tá certo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Aí aqui, nesse print, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pedindo o valor da nota I. Esse porcentagem I é como se eu estivesse reservando um inteiro para essa posição, tá certo? Eu estou dizendo que aqui tem um inteiro. Aí depois da vírgula, eu estou dizendo que inteiro é aqui. Então, eu estou dizendo que o I que está aqui, que está rodando, que está crescendo de 1 em 1, ele está entrando aqui. Tá certo? E o próximo que eu estou dizendo é que valor é esse, que inteiro é esse, que é o valor das notas. É justamente o notas no espaço I. Tá certo? Vocês entenderam tudo mesmo? Tá tudo tranquilo? Até aí tá tranquilo, né?
Pronto. Deixa eu apagar essa aqui. Beleza. Aqui ele vai explicar para vocês como é que vai fazer o código, mas ó, nesse código aqui, né, que foi parecido com o que eu fiz com vocês, ele tá atribuindo logo de cara aqui, que eu poderia ter feito isso também. Ele já tá atribuindo os valores logo de cara, e aqui ele tá printando esses valores, tá certo? Notas 0, notas 1, notas 2. Tranquilo? Isso é o que eu fiz para vocês. E eu tenho um desafio para vocês, já que vocês entenderam aí, eu quero que vocês escrevam e printe o nome de vocês, os vetores. Vocês entenderam que aqui são várias variáveis, certo? O vetor são várias variáveis. Vocês aprenderam até agora o que é um char. Não foi? O que é um char? Um char é um caractere só. Então, do meu nome, Felipe, né? Felipe, eu tenho um char. Então, só que vocês vão pensar que o primeiro argumento da char vocês não usam. É um valor que ele reserva para ele, tá certo? Então, isso aqui são várias chars. Vocês não concordam? São vários caracteres. Então, o que é que vocês vão fazer? Um vetor de caractere na linguagem C é uma string. Então, é uma palavra. O que é uma string? É uma palavra. Então, vocês vão tentar fazer isso aqui usando o nome de vocês. Tá certo? Alguma dúvida? É para fazer atividade. Eu quero que vocês escrevam e printem o nome de vocês utilizando vetores. Porque, que nem a gente explicou nas outras aulas, vocês sabem que caractere é uma palavra só. Tá certo? Então, o que é um vetor de caractere? É uma palavra. Eu quero que vocês utilizem isso, eu quero que vocês façam isso utilizando caractere. Tá certo? Utilizando vetor. Tranquilo? Tranquilo?